5h14, a TSF vai acompanhar a Gala Douro Empreendedor, onde são entregues os prémios que distinguem os projetos empresariais mais inovadores criados na região do Douro. A cerimónia decorre no Teatro de Vila Real e conta com a presença do Primeiro-Ministro. Pedro Passos Coelho vai entregar o prémio Personalidade do Ano. A Gala Douro Empreendedor abre agora com um debate moderado pelo diretor da TSF, onde vamos tentar perceber se o Douro é uma boa região para investir. Paulo Baldaia. Muito boa tarde a todos, aos que estão aqui no Teatro de Vila Real e aos que nos ouvem em todo o país através da TSF. Os prémios Douro Empreendedor são entregues esta tarde e a TSF foi ao longo dos últimos meses dando a conhecer os candidatos. Este prémio surge no contexto de afirmação da região e pretende distinguir o que de melhor se faz em matéria de empreendedorismo, inovação e promoção. É um prémio que pretende reforçar a mensagem de que vale a pena investir no Douro e esse é o mote para o debate que iniciamos agora, para terminar um pouco antes das 6 da tarde. São nossos convidados Daniel Bessa, diretor-geral da Cotec, Sérgio Figueiredo, administrador da EDP, Bianchi de Aguiar, promotor da candidatura do Douro a Património Mundial, Jorge Dias, diretor-geral da Gran Cruz, empresa produtora de vinho do Porto. Muito obrigado a todos. Partimos para este debate com uma afirmação: o Douro é uma boa região para investir, mas é preciso fazer perguntas para perceber se esta afirmação é verdadeira. Daniel Bessa, em que é que o Douro se consegue distinguir de outras regiões do interior português? Pois, este é o tema em que eu vinha precisamente a pensar, porque nós temos aqui uma afirmação que é muito perentória: Douro, uma boa região para investir, mas não há provavelmente região nenhuma no mundo que não diga o mesmo. E, portanto, nós estamos no verdadeiro começo do nosso trabalho, porque temos que convencer os investidores. Esta coisa só se concretiza, não é por nós dizermos, é por alguém investir. E isso começará naturalmente por identificarmos as vantagens distintivas em que é que o Douro é uma boa região para investir. Bem, a mim, porque eu gosto destas coisas batidinhas, digamos assim, e de não fazer aqui muitos monólogos, o Douro tem um produto que todo o mundo conhece e que eu julgo continua a ser a sua grande imagem de marca, que é o vinho. Recebeu depois o nome que lhe deram no Cais de Embarque. Esse setor do vinho tem tido ultimamente uma evolução extraordinária, que eu acho que faz do Douro, e peço desculpa aos alentejanos, a melhor região vinícola portuguesa. Eu peço desculpa, mas pelo menos para mim e para o meu gosto, e daria a cara por isso. E, portanto, temos aqui mais um ativo. E há aqui um património natural que eu acho que pode suportar um turismo absolutamente distintivo. Eu vi como tanta gente se extasiou aqui no Douro perante esta paisagem, e sempre me interroguei sobre porque é que nós não fomos ainda capazes de dar a esta paisagem e a este património, sobretudo natural, como eu disse, uma outra utilização e um outro valor. E por mim seriam os 3 pontos de partida: o vinho mais afamado, o vinho que fomos capazes de produzir em cima desse, que é o vinho comum, e o turismo. Mas haverá certamente mais, outros mais novos, talvez, com outras experiências de vida. Nós hoje não vamos premiar seguramente apenas vinho e turismo. Sérgio Figueiredo, a EDP é muito provavelmente o maior investidor nesta região, com 5 ou 6 barragens. No tempo em que demora a construção de uma barragem, como agora a do Sabor, emprega centenas de pessoas. Mas depois das barragens feitas, o que é que fica deste investimento para a região? Boa tarde. Pois essa é a grande questão. Bem, em primeiro lugar, a EDP, sendo de facto a empresa que mais investe no país neste momento, é o maior investidor nacional, é de longe o Douro o destino principal do investimento que a EDP está a fazer em Portugal. São cerca de 1.600 milhões de euros que estão a ser investidos num plano hídrico, que é conhecido, mas a resposta a essa pergunta tem que começar por uma recusa. A EDP recusa uma visão paternalista do que deve fazer na região e nunca feito em função daquilo que o Estado não faz. O que nós estamos a fazer aqui é participar na construção de uma nova agenda regional, como membros dessa comunidade, porque a história da EDP nesta região não começa hoje. A EDP faz parte desta história transmontana há muitos anos.
de certa forma ajudou a povoar o interior do país com a construção de barragens e os bairros operários que tinha construído. Hoje isso já não é assim que se faz, nem é tanto investido em equipamentos, porque nós sabemos que o Estado está a fechar equipamentos em bom estado de conservação porque falta o essencial, que é o capital humano, e o que nós estamos a fazer é ajudar a construir uma visão e uma agenda muito assente, não na reivindicação de correção de injustiças, o protesto perante Lisboa, o grito que não estamos a ser justos na distribuição de recursos pelo país e que estamos a ignorar no interior, mas na construção de respostas próprias da inovação, de funcionamento em rede, que isso em si própria é uma novidade em Portugal e em Trás-os-Montes. Esta união de esforços, o trabalhar universidades, empresas, instituições do Estado, quer descentralizadas, quer a nível central, isso em si mesmo é um sinal dos tempos. E a empresa EDP, ao estar a participar nesse movimento, não se está a substituir a ninguém, limita-se a construir barragens para o século XXI, criando aquela visão que é fundamental, é o que é que nós decidimos hoje, que fica no futuro e que beneficia quem cá vive. Porque construir barragens significa limpar a matriz energética, reduzir importações de combustíveis fósseis, ou seja, é bom para todo o país. Mas os impactos são gerados onde os recursos estão. E os recursos hídricos estão concentrados aqui. Portanto, a questão é como é que os dorienses, os transmontanos, as populações que aqui residem, são os primeiros portugueses a beneficiar deste investimento numa perspectiva de médio e longo prazo. Porque no dia em que os estaleiros forem desmontados, as albufeiras forem cheias, não são centenas, são milhares de postos de trabalho que hoje estão criados e que desaparecem, mas que temos aqui um prazo de 6 anos, como tu dizes, para aproveitar este mercado condicionado que aqui temos e seguro para gerar atividade económica a partir daqui e dar capacidade de autopropulsão aos agentes locais, públicos, e temos tempo, julgo eu, para falar nisso. O TUA é um exemplo paradigmático, eu vou dizer até um exemplo nacional de como é possível, sem pedir mais ajuda a ninguém, nem protestar com ninguém. A única coisa que nós fizemos foi coloquem os recursos que a EDP tem que pagar no sítio onde deve estar e não no terreno do passe, que era como estava definido na lei. E estamos a construir um conjunto de soluções que vão muito para além do horizonte da obra e daquilo que nós próprios estamos a projetar. E é isso que nós estamos a fazer, mudar comportamentos coletivos, ir buscar respostas que são inovadoras, porque o empreendedorismo, quando começou a ser falado há 5 anos, era uma mania, era um tique. Hoje é uma necessidade até de repovoamento, porque não há como segurar as pessoas no território sem atividade económica, e o que nós estamos hoje a falar é em cima de resultados concretos e não é de wishful thinking, não é um desejo para o futuro. Nós construímos um programa de empreendedorismo com os autarcas do Sabor e mais recentemente com os do TUA, que já geraram mais de 100 empresas, quase 200 postos de trabalho. 40% destas pessoas estavam no subsídio de desemprego antes. Portanto, é possível, é possível. E o que nós estamos a dizer é que as empresas também têm que ir a jogo. Não se podem limitar a pagar aquilo que a lei diz que têm que pagar como contrapartidas, têm que participar neste movimento social. Mas nós já lá vamos falar da falta que fazem as pessoas a cada um dos sítios e, portanto, fazem também no interior do país, e sendo verdade que vão nascer de empresas, também é verdade que as estatísticas estão aí a mostrar como regiões como esta, a região do Douro, tem cada vez menos gente, descontando Vila Real como capital do distrito, todos os outros concelhos têm perdido gente, mas nós já vamos falar sobre isso. Queria olhar novamente para o vinho do Porto, que é a grande marca, como dizia Daniel Bessa, a grande marca do Douro. A verdade é que o vinho do Porto tem uma plantação de cerca de 45 mil hectares e fatura anualmente 350 milhões de euros. Nós olhamos para o Champagne com muito menos hectares de vinha, fatura qualquer coisa como 4 mil milhões de euros. Jorge Dias, o que é preciso para fazer dar mais valor à marca Vinho do Porto? Boa tarde, essa é quase uma pergunta para $1 milhão. Só uma pequenina correção. Eu não quero que valha tanto como o champanhe, mas que tenha mais valor do que o que tem hoje. De facto, o vinho do Porto está a passar por um período difícil. Só uma pequenina correção. A região do Douro tem 45 mil hectares, mas a vinha apta à denominação de origem Porto são apenas 33 mil hectares. E, de facto, hoje o vinho do Porto pesa 350 milhões de euros, mais ou menos,
já pesou em 2.415 milhões de euros. Ou seja, de facto, o vinho do Porto, nesta última década, tem perdido, quer em termos de volume, quer em termos de preço médio, um valor significativo. Ao ritmo quase de 5,5 milhões por ano na primeira metade da década, 6,6 milhões na segunda metade da década. E este movimento, o que aconteceu ao vinho do Porto, infelizmente foi aquilo que aconteceu um bocadinho a quase todos os vinhos licorosos europeus. Infelizmente ao vinho do Porto é aquele que mais tem suportado, mais tem resistido a esta descida de consumo dos vinhos licorosos. Agora, de facto, há que tentar inverter esta situação e é absolutamente fundamental que nós procuremos novos mercados, que se invistam nos mercados emergentes. A Europa, os mercados maduros do vinho do Porto, são aqueles que mais estão a cair nesta última década. Não só no vinho do Porto, mas também nos outros vinhos. Mas está a ser tentada essa entrada em mercados como o brasileiro, o mexicano, o russo? Está. Agora, só que o problema é que o decréscimo do consumo nos mercados maduros, europeus do vinho do Porto, é maior do que a progressão dos mercados emergentes e sobretudo, é muito mais cara essa progressão, fazer uma progressão nos mercados emergentes do vinho do Porto. E isto, enfim, leva-me, é evidente que isto é um esforço que tem que ser de cada uma das empresas, de cada uma das marcas, para o fazer, mas também tem que haver aqui um esforço coletivo. E para isso é que se faz, é que há uma promoção coletiva. E, enfim, um dos problemas com que o setor se tem debatido nos últimos anos é que, com a passagem do Instituto de Vinho do Porto para o setor estatal, exclusivamente estatal, e, portanto, obedecendo às mesmas regras de toda a administração pública e consolidando no Orçamento de Estado com as mesmas regras, o Instituto de Vinho do Porto tem vindo a perder capacidade de investimento em promoção genérica em todo o mundo. Não por falta de dinheiro, porque nós pagamos exatamente as mesmas taxas, mas fruto das restrições orçamentais, não pode gastar o dinheiro que tem disponível para fazer a promoção. E, portanto, a única coisa que pode resolver isto é, de facto, retirar o Instituto de Vinho do Porto, que não depende em €1 do Orçamento Geral do Estado. É um instituto que é pago exclusivamente com as taxas da comercialização, da produção e da comercialização dos vinhos do Douro e do Porto e, portanto, enfim, uma das nossas reivindicações é passar o Instituto de Vinho do Porto para uma associação privada, para de facto podermos fazer a promoção de que tanto necessitamos no setor do vinho do Porto. Ao que acresce que o próprio setor está disponível para voluntariamente se cotizar sobre todas as garrafas de vinho do Porto vendidas, numa determinada taxa, uma chamada cotização voluntária obrigatória porque é depois posta em diploma legal, e, portanto, cotizamos-nos sobre todas as garrafas de vinho do Porto vendidas para depois promover exclusivamente as marcas, seja marcas de comerciantes, seja marcas de produtores, porque são essas que, de facto, geram valor no setor. Portanto, enfim, duas pequenas achegas para a resposta a essa pergunta. Com certeza. As senhoras são um mercado próprio que deve ser trabalhado, porque eu não me ocorreria vender o whisky a senhoras, mas vinho do Porto... Num estudo de mercado que foi feito há uns anos sobre o perfil dos consumidores de vinho do Porto, são precisamente as senhoras, só que infelizmente de um segmento etário já relativamente elevado. E esse é outro problema. Portuguesas ou estrangeiras? Estrangeiras. Portugal neste momento é o terceiro mercado de vinho do Porto, enfim, tem vindo a aumentar a sua performance, fruto também da diminuição muito acentuada do mercado belga e holandês, mas sobretudo, enfim, o vinho do Porto em Portugal representa apenas 14% deste mercado de vinho do Porto. E o setor está a fazer alguma coisa, ou seja, o vinho do Porto não é propriamente uma bebida fácil. Primeiro, tem 19% de álcool, doce, portanto, enfim, tem muitas calorias. Agora, e é um produto complexo, tem talvez demasiados códigos, sobretudo para os jovens. E, portanto, enfim, um dos caminhos
e sem esquecer, enfim, todos esses códigos e toda a tradição do vinho do Porto, é preciso encontrarmos novos consumidores, é preciso recrutarmos novos consumidores, é preciso rejuvenescermos a base dos consumidores do vinho do Porto. E por isso é preciso também encontrar novos produtos, novas formas de propor o vinho do Porto aos jovens, exatamente, e em Longdaricos, porque, enfim, e se algumas pessoas pensam que essa forma de propor o vinho do Porto é menos nobre, e devido à juventude, bom, se a juventude é um defeito, é o único que passa com a idade. E, portanto, esses jovens que podem ser iniciados nessas formas menos formais de consumir o vinho do Porto têm tempo para depois virem às formas mais formais e, digamos, pode-se dizer quase mais sérias de consumir o vinho do Porto. Bianca de Aguiar, o Douro Património Mundial é o Douro Vinheteiro, e o Douro como marca para vender aos investidores. Deve começar no Porto? Eu sei que esta pergunta não é fácil para quem vive aqui, a começar pelo nome do vinho do Porto, que é uma guerra muito antiga, mas o Douro, de facto, vai desaguar ao Porto, não é? O Douro deve ser vendido do Porto atrás dos montes? Sem dúvida, aliás, o rio do Douro tem um troço que é comum aos vinhos verdes. E a própria cidade do Porto está na convergência das duas denominações de origem. A questão do Douro, denominação de origem, que é uma coisa muito mais recente que a própria denominação de origem Porto, é muito importante do ponto de vista da sustentabilidade também das explorações vitivinícolas, porque o mosto destinado ao vinho do Porto vale 3, 4, 5 vezes mais, mas vemos cada vez menos, não é suficiente para garantir uma rendibilidade mínima, para garantir a manutenção da atividade económica e a qualidade mínima de vida de quem cá trabalha. E, portanto, eu acho que aqui, de facto, estamos perante produtos que devem ser associados, mas eu diria mais, nós estamos num clima mediterrâneo e há um cabaz de produtos mediterrâneos, por exemplo, o caso do azeite. E, de facto, para a sustentabilidade económica de uma região, não nos podemos... A monocultura é sempre um risco muito grande e, portanto, a diversificação é muito importante. Aliás, o padrão tradicional da paisagem demonstra que as próprias parcelas envolvidas, por exemplo, por olivais, por amendoais, e mesmo no Douro Superior, em que as culturas a amendoeira têm uma importância muito grande, portanto, temos que ter uma atenção diversificada, atendendo às potencialidades desta região, do ponto de vista climático. Mas não é preciso trabalhar mais, pergunto, com o Porto, enquanto marca também, a cidade do Porto e tudo o que venha depois até aqui ao Douro? Há trabalho feito nessa área de procurar que o associativismo vá mais longe, chegue ao litoral, que o interior procure ganhar com essa associação? Sem dúvida, aliás, a particularidade do vinho do Porto que tem um interposto único e privativo em Vila Nova de Gaia. No fundo, as massas vínicas e os vinhos deslocam-se para Vila Nova de Gaia para aí serem envelhecidos, engarrafados. Aliás, o que deslocaliza bastante o que é o valor acrescentado e reparte entre essas duas regiões. Aliás, é uma região que tem essa particularidade. Vila Nova de Gaia, do ponto de vista da regulamentação comunitária, corresponde a parte integrante da própria região. Mas, repito, aí há uma partilha e devo dizer, por exemplo, fui presidente do Instituto do Vinho do Porto e tive essa experiência interessante, que era a própria Câmara Municipal do Porto, em todas as iniciativas que era possível introduzir o vinho do Porto, utilizava, porque é também um elemento valorizador também da promoção e da própria cidade. Hoje não há vinho de Lisboa, o Porto tem um vinho próprio e devo dizer que mesmo essa questão do consumo, é evidente que todas as fórmulas de introduzir novos hábitos de consumo são todas oportunidades que nós devemos experimentar. E de facto o Porto é uma plataforma de entrada e com o aeroporto de Francisco Sá Carneiro é uma oportunidade excelente para tirar partido das pessoas que visitam o país e visitam a região do Mercado do Douro. Devo dizer que todo o processo de candidatura do autor vinheteiro também teve por esse objetivo, dar visibilidade, até porque sabemos que outras regiões vitícolas do mundo investiram muito também em candidaturas semelhantes e progressivamente também tiram alguma vantagem na visibilidade que isso pode dar. Ou seja, o enoturismo, que é essa associação do consumo de vinho e dos apreciadores de vinhos e a visita às regiões, é uma combinação que também pode potenciar o consumo e pode, aliás, a chamada venda direta dos próprios vinhos. Quando se vê Champagne, Alsácia e muitas outras regiões vitícolas, em que uma percentagem muito grande do vinho é vendido diretamente à porta, concentrando a mais-valia no próprio produtor. Daniel Bessa, há pouco falava do vinho do Porto, depois do vinho DOC,
vinhos que no Douro se constroem de grande qualidade e que estão cada vez mais afamados, não só em Portugal, mas também lá fora, e depois do turismo. O enoturismo poderá representar na economia do Douro algo de significativo para manter cá as pessoas que cá estão, ou até trazer pessoas que já foram daqui, que já se foram embora para outras partes do país. Eu acho que em economia não há impossíveis. Não há impossíveis. E depende tudo de nós. Depende tudo de nós. E, portanto, este é sempre o meu ponto de partida, digamos assim. Até porque não parece que tenha grande alternativa. Eu nunca fui muito bom a queixar-me dos outros e a reivindicar. Acho que há quem faça isso melhor do que eu. Portanto, quando o jogo é esse, eu saio logo de cena. Portanto, eu só sou capaz de jogar os jogos, digamos assim, na convicção de que dependem de mim. E não há impossíveis. E, portanto, o meu ponto é sempre, é esse o ativo que nós temos. Nós temos esse ativo. Eu, durante mais de 20 anos, a partir da Universidade do Porto, comandei um programa de turismo oferecido a pessoas que falam português no exterior. 90% dos participantes eram brasileiros. E eu devo dizer que um dos pontos mais altos desse programa era sempre algures aqui no Pinhão ou na Régua, porque eu fazia questão de que durante 15 dias essas pessoas vinham a um programa de turismo, e um programa, não era de turismo, eram cursos de verão, que tinham uma componente letiva e uma componente mais de diversão e de cultura geral, e o Douro foi sempre um dos momentos mais fantásticos desses programas, porque as pessoas não queriam acreditar quando chegavam aqui e viam a beleza natural com que estavam confrontadas. Portanto, eu acho que o ativo está aqui. Agora, o que talvez nós não tenhamos ainda conseguido é resolver a questão do como. Como? E há bocadinho, a propósito do vinho e da dificuldade que nós temos em promover o vinho do Porto, eu lembrava-me, ocorreu-me, que há multinacionais das bebidas alcoólicas no vinho do Porto. Gente que vende vinho do Porto como vende tudo. E sabe como vender tudo. E essa gente há de ter uma experiência que talvez nos possa ajudar. Depois temos aqui a experiência mais local, por exemplo, dos Douro Boys, que eu acho que é uma das coisas hoje de que o Douro se deve orgulhar, e essa gente recolheu um conhecimento que certamente já fez muito pelo Douro e pode ainda fazer mais se for partilhado. No turismo, a única coisa que fui capaz de fazer foi trazer os brasileiros. E de os convencer que isto é fantástico. Mas há de haver quem depois, em cima disto, seja capaz de trabalhar profissionalmente. Agora, impossíveis não há, porque nós já vimos coisas no mundo que nos pareciam impossíveis e elas aconteceram. Falava da sua experiência na Universidade do Porto, a propósito dos brasileiros que trouxe aqui. Que papel é que pode ter a Universidade hoje? Houve um grande desenvolvimento, a Universidade está espalhada por todo o país, aqui temos a Universidade de Trás-os-Montes. Que papel é que pode ter no desenvolvimento, não só no turismo, mas também na indústria, no agroalimentar? O que é que compete às universidades fazer que ainda não está a ser feito? Eu acho que numa economia que é tão global como aquela que nós temos hoje, eu acho que o desafio maior das universidades é encontrarem áreas em que possam ter uma afirmação internacional. E desse ponto de vista, eu acho que o caminho em Portugal está quase todo por cumprir. E, portanto, o meu problema, se tivesse que dirigir uma instituição dessas, é em que é que eu me vou focar e que possa ser, digamos assim, desenvolvido ao ponto de ser apresentado como uma referência. Como uma referência não é em Portugal, é no mundo inteiro. Se quer saber disso, seja lá o que for, vinho ou outra coisa qualquer, então, barragens, por que não? Embora aí tenhamos a concorrência do Instituto Superior Técnico e da FEUP, que diz que de barragens são eles que sabem. Se calhar é difícil. Mas a partir de vinhos, turismo rural, certas variedades, por exemplo, de produção de frutas e de frutos, eu sei lá, temos que nos virar e temos que desenvolver uma oferta suficientemente distintiva para que lá na Conchichina alguém saiba que, se quiser saber daquilo, é em Trás-os-Montes, é em Vila Real, ou é em Bragança, ou onde for.
Sérgio Figueiredo, falavas há pouco de trabalhar em rede, a importância de trabalhar em rede, em regiões como esta, como a do Douro. Em que é que a componente de inovação tem estado presente nesse projeto? O que é que tem sido conseguido nessa matéria na região do Douro? Ok. Eu vou contar então a minha história pessoal, aquilo que eu tenho o privilégio de participar e de testemunhar, porque não consigo pensar como o Daniel. Ele foi convidado para pensar, eu aqui para contar uma história, e eu limito-me a isso, porque não quero competir. E isto que ele diz é muito verdade em relação às universidades, como eu estava a tentar dizer em relação às empresas, como eu também estava a tentar dizer em relação ao Estado, que é, estamos todos a reinventar o nosso papel na vida, porque as respostas clássicas estão esgotadas. E esta forma toda que andamos aqui quase atordoada de tentar perceber o que é que nos está a acontecer e porque é que nada é possível, é porque ainda estamos a pensar à antiga para um mundo que desapareceu. E uma empresa, quando vem para aqui e não pensa só em eletricidade, embora o seu estatuto de empresa é que seja produtora, distribuidora e comercializadora de eletricidade e que esteja a trabalhar em juntar agricultores no Vale da Vilariça, em fazer um agrupamento de produtores que ligue Vila Flor à própria região do Sabor, em que esteja a construir soluções com a CCDR, com a estrutura Missão de Douro, com os autarcas da região, que viabiliza aquilo que era a grande contradição da barragem, que é a linha férrea do Tua, e neste momento o único plano viável que nós temos para recuperar 4/5 da linha, não é metade nem 1/3, é 4/5 da linha. É aquele que temos construído em conjunto. Não há plano B. Isto significa o quê? A empresa está a interpretar aquilo que é algo que não vem no seu estatuto e que a lei não lhe impõe. E nós, se continuamos a trabalhar para mínimos olímpicos, não vamos longe. Porque um dos grandes problemas que nós tivemos desde a nossa adesão à CE, à então CE, é que andámos a convergir para uma média. E só nos demos bem quando o nosso benchmarking era os 3 melhores. E foi aí que nos demos bem. Não foi quando tentámos andar para a média. Porque quem está cá muito atrás e a sua bitola é a mediana, está condenado. E Trás-os-Montes, mal comparando, tem que comparar com o melhor que se faz. Não é no país, é no mundo. Porque é a única forma. Um tipo que está com dificuldade em andar e se tenta apanhar aquele que vai a caminhar, caminha, mas não chega lá à frente, não corta a meta em primeiro lugar. E Trás-os-Montes e Alto Douro têm condições únicas, com o que cá está, não é importar recursos, com o que cá está. E o que cá está é um valor de natureza, paisagístico, de produtos que os estrangeiros quando vêm cá deslumbram-se, mas que bate sempre naquele problema que o Daniel estava a falar, que é assim, não nos organizamos. Se ficamos à espera que os turistas subam Douro acima, Trás-os-Montes está condenado. Trás-os-Montes tem que ir buscá-los à Foz. E é verdade, o Bianchi diz que assim, a escala começa no Porto, não começa aqui. E qualquer plano de turismo que se pretenda desenhar para Mirandela tem que ser desenhado a partir do Porto. O que quer dizer a partir de Nova Iorque. O que quer dizer a partir daqueles que sabem de turismo, não é improvisar turistas. Não é estar à espera que a Quinta do Valado e o turismo e várias Quintas do Valado estão a nascer, por si só, transformem a realidade no tempo que nós precisamos. Está a nascer uma nova geração. Eu tenho testemunhado isso. Está a nascer uma nova geração. Os novos empreendedores do Douro e de Trás-os-Montes são pessoas que estavam dependentes do Estado. As novas edições destes programas de empreendedorismo desta região já estão a fazer uma coisa que era impensável nesta fase, que é trazer pessoas de outras regiões para o Douro e para Trás-os-Montes. 40% da terceira edição do Prémio de Empreendedor do Sabor, 40%, portanto 4 em 10, vieram fora de Trás-os-Montes e são pessoas que, os quimondas, casais altamente qualificados, que ficaram desempregados de um momento para o outro e que não querem emigrar. E que percebem que há uma perspectiva de negócio aqui e vêm. Agora, só para acabar, eu passo já. Não há muitas UTADs em Trás-os-Montes. Não há muitas EDPs em Trás-os-Montes.
E se nós não saímos da nossa zona de conforto, se nós não nos limitarmos a ler aquilo que é o que se espera de nós, temos que nos superar, temos que pisar territórios impensáveis. As universidades, as empresas, as instituições públicas. E é nesse campeonato que Trás-os-Montes está a entrar. E esta rede de empreendedouro não é uma coisa para uma gala. Este é um momento de consagração, mas isto é um início de um caminho que ou fazemos em conjunto ou é definhamos, vamos todos emigrar. Bianchi de Aguiar, esta visão do Sérgio, que é um transmontano adotado, como ele gosta de dizer, não é a visão de um transmontano que está cá, que está aqui no Douro, de alguém que está aqui no Douro a viver a sua vida, a experiência que tem, o testemunho que tem para dar é de que o empreendedorismo está de facto a crescer de forma significativa, que seja capaz de imprimir uma mudança ao tecido empresarial do Douro? Eu penso que o exemplo da própria Universidade e o impacto que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro teve na fixação de quadros no Douro é uma primeira transformação, aliás, daquilo que o Sérgio dizia. De facto, hoje há uma realidade nova. Por exemplo, os enólogos, os casais de enólogos que têm vindo a revolucionar e aí as empresas vitivinícolas e apresentar vinhos de denominação de origem, criativos, são pessoas que se fixaram no Douro. Portanto, é uma nova geração que tem uma atitude diferente. Mas eu gostava de dizer, para além daquela referência que já foi feita do empobrecimento enorme do interior, com uma perda de população muito grande, neste censo, à volta de quase 9%, há um outro aspecto interessante, que é o aumento da escolaridade das pessoas que ficaram cá. Portanto, há um aumento da idade, infelizmente, e há também um aumento da escolaridade. E é evidente que isso é um contributo muito grande para, de facto, haver oportunidades e criarem-se empreendedores. Eu gostava de dizer que uma das coisas da candidatura, e desculpa-me voltar-se a falar, a candidatura do Alto Douro Vinheteiro Património Mundial, mas de facto a grande expectativa que se teve foi que se criasse também aqui alguma autoestima das pessoas que cá vivem. E isso aconteceu? Acho que pouco. E a oportunidade de empregos. Aliás, quando se fala, por exemplo, que houve um crescimento de turismo fluvial da ordem dos 30%, qual é o impacto real em relação ao valor acrescentado que fica na região? Sabemos que é pouco. E se falarmos com os operadores turísticos, eles dizem, mas houve poucas iniciativas na região que nos ajudassem em complementaridade a criar um produto turístico com maior projeção. E isso, portanto, é preciso. É indiscutível, não é? Agora, há a verdade, e eu concordo, há uma nova geração, e repito que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro alterou substancialmente a qualidade técnica de toda a intervenção no território. Mas é uma coisa visível, e eu que fui professor há muitos anos aqui, sentia isso com imensa satisfação, porque ao nível das explorações agrícolas, os responsáveis pelas explorações, e que tiveram impacto, além da qualidade da produção, nos aspectos sociais, no respeito pelo trabalho e na valorização do trabalho. Eu acho que aqui é uma revolução enorme que se deram nos últimos anos. E, de facto, essa questão da autoestima tem a ver com o valor cultural da paisagem, que nem sequer os próprios portugueses conheciam e respeitavam, e a expectativa que se criou também que houvesse mais oportunidades de emprego e isso permitisse inverter a tendência que, infelizmente, os últimos a diferença para o censo de 2001 não demonstrou. Não há, de facto, uma alteração substancial neste aspecto. Mas eu devo dizer uma coisa que é importante também, de fazer-se justiça à própria região. De facto, há bocado referiu e bem, os comissários dourienses não usam vinho do Porto, falam em vinho generoso, vinho fino, mas de facto a candidatura e o reconhecimento da paisagem, da excelência da paisagem, o valor cultural da paisagem do Douro é uma forma também de um tributo e uma homenagem aos dourienses que construíram esta paisagem e continuam a construí-la no seu dia-a-dia. Jorge Dias, a sua empresa é produtora de vinho do Porto, mas conhece com certeza muito bem o mercado da produção de vinho, não vinho generoso, mas o vinho DOC, o vinho aqui da região. Há cada vez mais marcas a ficarem conhecidas como sendo vinhos de qualidade. Tem sentido que há alguma alteração, sendo que a economia aqui está muito dependente da produção de vinho do Porto e do vinho dito normal. Tem havido uma alteração profunda nessa área, na produção de vinho? Tem, de facto. Deixa-me só ainda voltar um bocadinho atrás, quando fazia a pergunta em relação ao champanhe. A grande diferença entre o champanhe e o Douro é que o champanhe gera procura e nós gerimos oferta. E, portanto, aí está uma diferença enorme na valorização do produto. Por outro lado, o champanhe está assente, só uma empresa tem 40% do mercado. Está assente em marcas fortíssimas, que infelizmente no vinho do Porto não há assim tantas grandes marcas fortíssimas e globais.
Mas isso, enfim. são vocês também têm que, pergunto-lhe, que têm que se unir, que têm que ser capazes de enquanto empresários, criar escala para poder vender vinho do Porto com mais valor e vender mais também em quantidade? É evidente que isso também é a nossa responsabilidade, e esse movimento iniciou-se. Hoje, os dois maiores grupos do vinho do Porto já representam 45% da comercialização total, mas mesmo assim, nos dois grupos, ainda existe alguma dispersão na oferta, não é? E, enfim, no que se refere à Gran Cruz, que é a maior marca mundial do vinho do Porto, enfim, que hoje vende cerca de 10 milhões de garrafas, mas necessitávamos ter mais marcas que tivessem esta expressão, porque ainda estamos muito sujeitos às marcas dos compradores, ou as MTD, ou as B.O.B., em que essas marcas pouco contribuem, de facto, para o prestígio e para o valor acrescentado do vinho do Porto. A segunda questão, é necessário inovação no setor. E há um bocado, quando a professora falava aqui no vinho para as senhoras, de facto, por exemplo, quando em 2009 se criou o vinho do Porto Rosé, uma nova categoria de vinho do Porto Rosé, muito pouca gente acreditava e muita gente ainda hoje não acredita, contudo, fala-se imenso do Brasil. Hoje o vinho do Porto Pink, 3 anos depois de ter sido criado, tem o mesmo peso que tem o mercado brasileiro para o vinho do Porto, praticamente. Em relação aos vinhos DOC Douro, é verdade que eles têm tido uma progressão enorme nos últimos anos, quer em termos de volumes vendidos, quer em termos, sobretudo, da exportação. Tem crescido enormemente o peso da exportação neste tipo de produto. E repare-se, é um produto que, mesmo assim, já tem um preço médio muito semelhante ao do vinho do Porto. E aí está aqui um desequilíbrio importante da região. Enquanto nós pagamos massas vínicas no vinho do Porto a cerca de 1.000 euros a pipa, e o preço médio do vinho do Porto é 4,4 euros, ou 4,30 e tal euros o litro, no vinho do Douro, cujas massas vínicas custam 200, 300 euros a pipa, e o preço médio é 3,8 euros ao litro. Portanto, há aqui, de facto, um grande desequilíbrio na região, mas, seguramente, hoje ainda não consegue ser um sustento de toda a região. Há projetos fantásticos no vinho do Douro e que têm sido locomotivas para a região do Douro, sobretudo nos produtores engarrafadores, no grupo dos Douro Boys, que já se falou aqui, mas começa a haver também algumas empresas de vinho do Porto que começam a ter hoje mais volume de negócios no vinho do Douro do que propriamente no vinho do Porto, o que é um bom indicador, de facto, que o vinho do Porto é um produto que está maduro, que tem muita dificuldade em progredir, tem estado mais a resistir do que a progredir, e o vinho do Porto e o vinho do Douro, por seu lado, ainda consegue progredir no mercado. Portanto, sobretudo o negócio no mercado é preciso perceber se vale a pena ou não fazer essa viragem em algumas das quintas, pergunto. Naturalmente, qualquer quinto do Douro produz dois produtos. É uma questão de vocação dos empresários para se focalizarem mais no vinho do Porto ou mais no vinho do Douro, sendo que se sabe, e esse é um problema, de facto, a excessiva regulamentação do vinho do Porto e a necessidade de criar estoques enormes torna o vinho do Porto quase numa indústria de capital intensivo, e que talvez seja possível aligeirar, e também isso também explica porque é que têm aparecido excelentes projetos de jovens que têm regressado ao Douro e que hoje estão aqui alguns no setor dos vinhos do Douro, e no vinho do Porto não assistimos a esse movimento. O nosso tempo corre, nós estamos mesmo a chegar ao fim. Eu peço desculpa a todos os outros, mas vou acabar com o Daniel Bessa, comecei por ele e vou acabar nele, para lhe perguntar se regiões como esta, a região do Douro interior, precisa de discriminação positiva, de agressividade fiscal, se o Estado, a partir de Lisboa, precisa de olhar para estas regiões, se isso é possível e é saudável, fazê-lo com uma discriminação positiva, dando melhores condições fiscais, quer às empresas, quer às pessoas que venham para cá. Eu penso que isso é justo e é sempre devido. Mesmo quando digo que não é a minha principal frente de combate. Mas quem sou eu? E não sendo a minha principal frente de combate, do ponto de vista pessoal e motivacional,
vejo-me sempre com dificuldade a desempenhar um papel desses. O que me entusiasmou hoje aqui eu vou entusiasmado com uma ideia: rejuvenescer o mercado do vinho do Porto com senhoras de idade. É uma coisa fantástica, é uma coisa fantástica. Elas não se importam de engordar um bocadinho, as novas não querem, mas as velhotas, elas bebem, portanto, eu acho que isso sim, eu nessa causa estou empenhadíssimo. Num choradinho qualquer, com todo o respeito, enfim, mesmo que seja justo e mesmo que haja lugar, nunca será à minha frente. Mas eu não quero denegrir, digamos, essa linha de combate, que certamente é justa e também é devida. Daniel Bessa, Sérgio Figueiredo, Bianchi de Aguiar, Jorge Dias, muito obrigado aos 4 por terem estado neste debate. A emissão volta para a TSF em Lisboa. A gala de entrega de prémios empreendedores do Douro vai prosseguir. Muito boa tarde e obrigado a todos. E ao longo desta tarde informativa daremos conta das empresas distinguidas com os prémios Douro Empreendedor. Equipa TSF no Teatro de Vila Real: Paulo Baldaia, Arsénio Reis, Leonor Ferreira, Afonso de Sousa e António Barbosa.